O sol da tarde descia lento e dourado sobre as copas das árvores do parque municipal, pintando o chão de concreto com sombras longas e distorcidas. Era uma daquelas tardes de terça-feira, onde o ar parecia parado, suspenso em uma preguiça térmica que fazia o suor escorrer frio pelas costas, mesmo sem movimento. Sentado no banco de madeira, o verniz descascado arranhando levemente o tecido da calça de linho bege, estava Arthur. Aos 72 anos, sua figura era quase parte da paisagem, tão imóvel e silenciosa quanto os troncos dos ipês ao seu redor. Arthur não estava ali para ver o tempo passar. Ele estava ali para jogar. Diante dele, sobre a mesa de concreto fixa no chão, repousava um tabuleiro de xadrez. Não era um tabuleiro qualquer, comprado em loja de brinquedos. Era uma peça de marchetaria pesada, madeira escura contra madeira clara, com peças esculpidas à mão que tinham o peso da história. Cada peão parecia carregar cicatrizes invisíveis de batalhas passadas, assim como o homem que as movia. Arthur jogava contra si mesmo. Sua mão direita, trêmula apenas o suficiente para sugerir fragilidade, movia as brancas. Depois ele girava o tabuleiro mentalmente, e com a mesma mão movia as pretas. Para quem passasse correndo com fones de ouvido e relógios inteligentes marcando batimentos cardíacos, Arthur era apenas um cenário. Um velhinho inofensivo, talvez viúvo, matando o tempo antes de voltar para uma casa vazia e silenciosa. A boina cinza cobria cabelos brancos e ralos. Os óculos de leitura, com a armação presa por uma corrente dourada, escorregavam pelo nariz adunco. A camisa social de manga longa, abotoada até o punho mesmo no calor, completava o disfarce perfeito da irrelevância. Ninguém notava os detalhes que importavam. Ninguém via como seus olhos, por trás das lentes grossas, não estavam apenas focados no tabuleiro, mas varriam o perímetro do parque em ciclos de 30 segundos, monitorando entradas, saídas e padrões de movimento. Ninguém notava que a tremura na mão desaparecia no instante em que seus dedos tocavam a peça de xadrez, firmes como garras de aço. E principalmente ninguém podia ver o que estava escondido sob a manga esquerda da camisa social bem passada. A paz calculada de Arthur foi quebrada não por um som, mas por uma vibração. O grave de uma caixa de som portátil, distorcido e excessivamente alto, começou a fazer as peças de xadrez vibrarem microscopicamente sobre o tabuleiro. Eles eram 3. Caminhavam pela trilha principal do parque, ocupando toda a largura do asfalto, forçando corredores e mães com carrinhos de bebê a desviarem para a grama. O líder, que caminhava meio passo à frente, chamava-se Cadu, 20 e poucos anos, corpo trabalhado em academia de baixo custo e esteroides, vestindo uma regata cavada que exibia tatuagens tribais recentes e sem significado. Ele usava óculos espelhados, mesmo na sombra das árvores, e carregava a caixa de som como se fosse um cetro real, uma declaração de que aquele espaço sonoro pertencia a ele. Atrás dele vinham 2 satélites, um rapaz magro e nervoso, com um boné puxado sobre os olhos, e outro maior, pesado, com o olhar vago de quem apenas segue ordens e usa a força bruta quando comandado. Eles riam alto, um riso performático feito para incomodar, para marcar território. Arthur não levantou a cabeça. Ele sentiu a presença deles antes de vê-los. O cheiro de perfume doce e barato misturado com tabaco chegou ao seu nariz 10 segundos antes das sombras deles cobrirem o tabuleiro de xadrez. Ele moveu um bispo branco para a casa C4, ignorando a invasão sensorial. A música parou subitamente quando Cadu desligou o som, criando um silêncio que era, paradoxalmente, mais agressivo do que o barulho. O líder do grupo parou ao lado da mesa de concreto. Ele não olhou para o tabuleiro. Ele olhou para o banco onde Arthur estava sentado. Depois, olhou para seus amigos e sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, um esgar de predador que encontrou a presa mais fácil do dia. E aí, vovô? A voz de Cadu era arrastada, carregada de uma intimidade forçada e desrespeitosa. Tá ocupando muito espaço para quem joga sozinho, não acha? Arthur continuou olhando para o tabuleiro. Sua mente calculou 3 saídas possíveis. A primeira, ignorar. A segunda, sair calmamente.
A terceira, a que ele rezava todos os dias para não precisar usar. Ele optou pela primeira. Sua mão pairou sobre o cavalo preto. Estou falando com você, múmia. Cadu bateu a palma da mão aberta na mesa de concreto. O som foi seco e estalado. 2 peças de xadrez, um peão e uma torre, tombaram com o impacto. Arthur suspirou. Foi um som longo, controlado, o ar saindo de seus pulmões em um ritmo medido. Ele levantou o olhar lentamente por cima dos óculos. Seus olhos eram de um azul desbotado, aquosos, típicos da idade, mas lá no fundo, bem no centro da íris, havia uma frieza que Cadu não tinha capacidade intelectual para decifrar. Boa tarde, jovem, disse Arthur. A voz era rouca, baixa. Estou apenas terminando uma partida. Há outros bancos livres mais à frente, perto do lago. A vista é até mais bonita. Cadu soltou uma gargalhada forçada, jogando a cabeça para trás. O amigo magro riu junto como uma hiena acompanhando o leão. Ouviu isso, Marcão? Ele quer mandar a gente pro lago. Cadu se inclinou, apoiando as 2 mãos na mesa, invadindo o espaço pessoal de Arthur. O cheiro de chiclete de menta e maldade era intenso. O problema, vovô, é que a gente gosta desse banco aqui. A sombra aqui é melhor. E a gente quer jogar baralho. Agora. Arthur olhou para as mãos de Cadu sobre a mesa. Dedos grossos, unhas roídas. Mãos que nunca trabalharam de verdade. Mãos que só sabiam pegar o que não lhes pertencia. Eu preciso de mais 10 minutos, disse Arthur, voltando a olhar para o tabuleiro e levantando o peão caído com uma delicadeza reverente. Apenas 10 minutos. Depois, o espaço é de vocês. A paciência de Cadu, que já era curta, evaporou. A recusa do velho não era apenas um inconveniente. Era um insulto à sua autoridade imaginária naquele parque. Ele se sentia o rei da selva de concreto e um animal velho e doente não podia ditar as regras. 10 minutos? Cadu repetiu, a voz endurecendo. Eu não te dou nem 10 segundos. Com um movimento brusco e desnecessário, Cadu varreu o braço sobre a mesa. O tabuleiro de xadrez voou. As peças esculpidas à mão de madeira nobre e pesada espalharam-se pelo chão de concreto com um som de chuva sólida. O rei branco rolou até a grama. A rainha preta perdeu a coroa ao bater no pé de ferro do banco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os pássaros pareciam ter parado de cantar. O amigo magro parou de rir. Até o grandalhão, Marcão, pareceu desconfortável com a gratuidade da violência contra o objeto. Arthur não se mexeu. Ele olhou para o tabuleiro vazio, depois para as peças no chão. Ele não olhou com tristeza. Ele olhou com uma resignação cansada, como um pai que vê o filho quebrar um prato pela 1000ª vez. Mas dentro dele, a represa começou a apresentar fissuras. Aquele tabuleiro tinha sido um presente de seu oficial comandante em 1975, após uma operação que não constava em nenhum livro de história. Você não devia ter feito isso, disse Arthur. A voz não tremeu. Não havia medo. Havia apenas um fato sendo enunciado. Vai fazer o quê? Vai chorar? Vai chamar a enfermeira? Cadu zombou, sentindo a adrenalina do domínio. Levanta. Agora! Ou eu te ajudo a levantar. Cadu cometeu então o erro tático que definiria o resto de sua vida, ou pelo menos a integridade de seus ossos pelos próximos meses. Ele estendeu a mão esquerda para agarrar o colarinho da camisa de Arthur, com a intenção de puxá-lo para cima e jogá-lo na grama. Foi um movimento telegrafado, lento, amador. No momento em que os dedos de Cadu roçaram o tecido da camisa, o tempo pareceu desacelerar para Arthur. O mundo entrou em foco de alta definição. O som do trânsito distante sumiu. Tudo o que existia era a biomecânica do agressor. Peso mal distribuído, guarda aberta, queixo exposto. Mas Arthur não atacou. Ainda não. Sua disciplina era uma corrente de ferro segurando um cão raivoso. Em vez de atacar, Arthur levantou o braço esquerdo para bloquear a mão de Cadu. Foi um movimento defensivo, instintivo. A mão de Cadu agarrou o antebraço de Arthur com força, puxando o tecido da manga para cima. O botão do punho da camisa, já velho, não resistiu à pressão e estourou. A manga de linho bege escorregou para cima.
revelando o antebraço de Arthur até o cotovelo. E foi aí que aconteceu. O erro de 3 segundos. O sol da tarde iluminou a pele de Arthur. A pele era enrugada, manchada pelo sol e pela idade, flácida em alguns pontos. Mas, no meio daquela tela envelhecida, havia uma tatuagem. Não era uma tatuagem moderna, com traços finos e cores vibrantes. Era tinta velha, injetada profundamente na derme, que com as décadas havia se tornado um verde azulado escuro, quase preto. A imagem era simples, brutal e inconfundível para quem conhecia a linguagem da violência institucional. Uma faca de combate vertical atravessando um crânio humano de cima para baixo, com um par de asas negras abertas por trás e um raio vermelho, agora desbotado para um rosa pálido, cortando a imagem na diagonal. Abaixo do desenho, uma sigla e um número de série quase ilegível. Cadu olhou para a tatuagem. Esse foi o primeiro segundo. O cérebro dele registrou a imagem, mas não o significado. Ele viu apenas tinta velha em pele velha. O segundo segundo foi a confusão. O cérebro de Cadu tentou conectar aquela imagem agressiva, militar, de morte, com o vovô inofensivo de óculos de leitura. A dissonância cognitiva travou seus reflexos. Por que um velho de parque teria um símbolo de comandos de operações especiais, daqueles que operam na selva, daqueles que fazem o trabalho sujo que o governo nega? O terceiro segundo foi o reconhecimento e o terror. Cadu tinha um tio que serviu na polícia, um tio que bebia demais e contava histórias sobre os fantasmas, os caras das forças especiais que não tinham nome, que entravam e saíam de lugares onde ninguém sobrevivia. O tio tinha mostrado uma foto antiga, preto e branca, de um pelotão, e aquele símbolo estava na foto. A mão de Cadu, que ainda segurava o braço de Arthur, começou a tremer. Não de raiva, mas de uma reação galvânica da pele. Seus olhos subiram do braço para o rosto de Arthur. A mudança foi aterrorizante. O velhinho tinha desaparecido. A postura de Arthur mudou sutilmente. A coluna endireitou-se, ganhando 3 centímetros de altura. O queixo baixou, protegendo a garganta. Os olhos azuis aguados tinham secado. Agora eram 2 pedaços de gelo ártico, focados sem piscar, avaliando pontos vitais no pescoço e no tórax de Cadu. A boca de Arthur se moveu, mas a voz que saiu não era a de um avô. Era a voz de um sargento instrutor, baixa, metálica, acostumada a dar ordens sob o som de morteiros. Você tem 3 segundos para soltar o meu braço e pedir desculpas ao tabuleiro, disse Arthur. Cadu tentou soltar. Ele quis soltar, mas o medo paralisou seus dedos. O instinto de lutar ou fugir entrou em curto-circuito. Ele ficou congelado. O tempo acabou, disse Arthur. A mão direita de Arthur, aquela que tremia ao segurar o peão, disparou como o ataque de uma cobra, não foi um soco. Foi um toque cirúrgico. Os dedos rígidos de Arthur atingiram o nervo ulnar no cotovelo de Cadu, num ponto exato, milimétrico. Cadu gritou. Não foi um grito de homem. Foi um guincho agudo. O braço dele ficou dormente instantaneamente, como se tivesse recebido uma descarga elétrica de alta voltagem. Ele soltou Arthur e recuou, segurando o cotovelo, os olhos arregalados de choque. O quê? O que você fez? Cadu gaguejou, tropeçando nos próprios pés. Os 2 amigos, vendo o líder recuar, reagiram por instinto de matilha. O magro, o mais nervoso, puxou um canivete do bolso. A lâmina brilhou prateada e ridícula sob o sol. O grandalhão fechou os punhos e avançou um passo. Arthur nem sequer olhou para o canivete. Ele se levantou do banco. O movimento foi fluido, sem o peso da idade. Ele não parecia ter 72 anos. Ele parecia ter 30 anos de experiência concentrados em um corpo que era apenas uma ferramenta. Regra número 1 de engajamento, disse Arthur, caminhando calmamente em direção ao rapaz com o canivete. Nunca puxe uma arma se não tiver a intenção e a capacidade de usá-la para matar. Você tem essa capacidade, filho? O rapaz magro hesitou. A calma de Arthur era antinatural. Ninguém caminhava em direção a uma faca daquele jeito. A dúvida plantou a semente da derrota antes mesmo do primeiro golpe.
O rapaz tentou uma estocada desajeitada na direção do estômago de Arthur. Arthur girou o tronco 45 graus para a esquerda. A lâmina passou a centímetros de sua camisa. Com a mão direita, Arthur agarrou o pulso do rapaz. Com a esquerda, ele aplicou uma pressão seca e brutal no ombro do agressor, usando a própria alavanca do braço dele contra a articulação. Ouviu-se um estalo seco, como um galho seco quebrando na floresta. O rapaz largou o canivete e caiu de joelhos uivando, segurando o ombro deslocado. Arthur chutou o canivete para longe com um movimento casual do mocassim de couro. Restava o grandalhão. Ele parou. Olhou para Cadu segurando o cotovelo, olhou para o amigo no chão gritando de dor, e olhou para o velho de boina que nem sequer estava respirando com força. O grandalhão, apesar da aparência lenta, teve o momento de clareza mais rápido do grupo. Ele levantou as mãos, palmas abertas para a frente. Eu não quero problema, senhor, disse ele, a voz sumindo. Sabe a decisão, disse Arthur sem desviar o olhar. Pegue seus amigos. Cadu, ainda segurando o braço dormente, tentou recuperar um pingo de dignidade. Você quebrou o braço dele? Você é louco. Eu vou chamar a polícia. Você vai ser preso, seu velho psicopata. Arthur sorriu. Desta vez foi um sorriso genuíno, mas frio. Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou um celular antigo, daqueles com botões físicos. Por favor, chame, disse Arthur, estendendo o aparelho para Cadu. Ou, se preferir, eu chamo. Mas aviso que o delegado da 4ª Regional, o Dr. Siqueira, foi meu subordinado no batalhão em 1982. Ele ainda me deve um favor por ter tirado ele de uma emboscada na fronteira. Tenho certeza que ele vai adorar saber que 3 jovens saudáveis tentaram assaltar e agredir um idoso aposentado no parque. A cor fugiu completamente do rosto de Cadu. A menção do nome, a data, a especificidade da ameaça. Tudo confirmava o que o instinto dele gritava. Aquele homem era perigoso em um nível que eles não compreendiam. Juntem as peças, ordenou Arthur. O tom de voz não admitia réplica. O quê? Perguntou Cadu confuso. As peças de xadrez. Juntem todas. Agora. Sob o olhar vigilante de Arthur, o rei do parque se ajoelhou no concreto quente. Com a mão boa, Cadu começou a catar os peões, os cavalos, os bispos. O grandalhão ajudou movendo-se rápido, com medo de que o velho decidisse quebrar mais alguma coisa. Arthur permaneceu de pé, a postura ereta, a manga da camisa ainda levantada, exibindo a caveira e a adaga para quem quisesse ver. Ele não era mais o velhinho do parque. Ele era o guardião do portão, o soldado que voltou para casa, mas nunca deixou a guerra totalmente para trás. Quando a última peça foi colocada sobre a mesa, Cadu se levantou, sujo de poeira, humilhado, com o ego destruído na frente de todos que pararam para assistir. Podemos ir? Perguntou Cadu, a voz trêmula, olhando para o chão. Arthur se aproximou da mesa. Ele verificou as peças. Faltava a ponta da coroa da rainha preta, quebrada na queda. Ele pegou a peça, passou o polegar sobre a madeira lascada e suspirou. Suma da minha vista, disse Arthur, baixo. E se eu vir você ou seus amigos neste parque novamente, incomodando qualquer pessoa, seja uma criança, seja um idoso, ou seja um cachorro de rua, nós teremos uma conversa diferente. Uma conversa sem palavras. Foi claro? Sim, senhor. Foi claro, murmurou Cadu. Eles saíram arrastando o amigo ferido sem olhar para trás, sem a música alta, sem o swagger. Eles pareciam menores, encolhidos sob a luz do sol que agora parecia julgar seus pecados. Arthur ficou sozinho novamente. A plateia de curiosos que tinha se formado a uma distância segura começou a se dispersar, sussurrando, olhando para ele com um misto de medo e admiração. Arthur não se importou. Ele se sentou no banco. Com calma, baixou a manga da camisa. Abotoou o punho, mesmo sem o botão, dobrando o tecido para que ficasse firme. A caveira, a adaga e o passado voltaram para a escuridão, escondidos sob o linho bege. Ele ajeitou os óculos de leitura, pegou a rainha preta quebrada e a colocou de volta em sua casa inicial. O jogo tinha sido interrompido, a concentração quebrada, mas a disciplina permanecia. Arthur olhou para o tabuleiro.
As brancas estavam em uma posição difícil, mas não impossível. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da grama cortada e o cheiro residual de ozônio e medo que a violência deixava no ar. Sua mão direita pairou sobre o tabuleiro. Ela tremia um pouco novamente, a adrenalina baixando, a idade cobrando seu preço. Mas quando seus dedos tocaram o rei branco, a mão firmou. Ele fez o movimento. Cheque. O parque voltou ao seu ritmo normal. Crianças gritavam ao longe, pássaros cantavam nos ipês. E no banco de madeira um senhor de 72 anos continuava sua batalha silenciosa, invisível e invencível, guardando segredos que a maioria das pessoas não suportaria carregar, protegido apenas por uma camisa bege e pela certeza absoluta de quem ele era. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Agora, sabiam. E Arthur sabia que, pelo menos por hoje, a justiça tinha sido feita. Não a justiça dos tribunais lenta e falha, mas a justiça antiga, a justiça do sangue e da honra, a justiça que se escreve em 3 segundos de terror e se lembra por uma vida inteira. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a tocar os prédios da cidade. Amanhã ele estaria ali de novo, e o tabuleiro estaria pronto.